Bom dia a todos. Antônio Everton, eu vim falar sobre economia, e investimentos aqui com o Alberto Bandeira, parceiro, amigo, tá? E objetivos de alavancar, a sua vida, seus negócios e tal. Eu tenho uma experiência larga como economista e sou realizado por ser economista, por ter feito realmente e fazer ainda, o que eu mais gosto. Amo ler sobre economia, gosto de fazer análises, gosto de dar aula, gosto de fazer palestra. Eu acho que isso, impulsiona muito, no tocante à realização pessoal. Você que está na rede social, está nos assistindo também, tá? Quero lamentar por vocês não estarem aqui presencialmente, porém, vai servir, a nossa apresentação para reflexões e apresentar um pouco também da nossa competência e levar alguns conteúdos importantes de vida e do uso do dinheiro. Antes de começar a falar e a palestra em si, quero dizer que a gente vai ter uma interação aqui, porque eu lamento que o pessoal das redes sociais não possa participar. Mas a gente vai ter uma interação aqui, eu vou levar vocês à reflexão. Mas antes disso, eu quero compartilhar uma história muito legal que me aconteceu. Então, eu comecei aqui me apresentando, dizendo que eu gosto muito do que faço. Isso é muito importante. Em 1972, 73, no colégio acadêmico, no Humaitá, esse colégio acadêmico nem mais existe, hoje no local é um condomínio residencial, numa aula de educação moral e cívica, essa disciplina também não existe mais, depois ela foi substituída por OSPB, Organização Social Política Brasileira, O professor Arione convidou os alunos de 12, 13 anos de idade a uma reflexão. Ele convidou e falou assim: fechem os olhos. Imaginem a vida de vocês quando vocês estiverem 40 anos. Bom, quando eu fiz 40 anos, foi exatamente no ano 2000, Eu sou de 60, E, assim, como é que vai ser a minha vida quando eu tiver 40 anos? Com 12, 13, não tinha nada na cabeça, eu gostava de jogar bola, aquela coisa, E gostava de estudar também, E não enxergava nada. Mas nessa aula, o professor Ariane passou uma coisa muito importante, que é a questão da realização pessoal, a questão da realização profissional. Ou seja, fazer o que você gosta. Seja um profissional fazendo o que você gosta para que você possa se desenvolver. E isso eu nunca esqueci. Então, para terminar esse compartilhamento, eu quero dizer o seguinte: eu fiz vestibular para medicina, não passei, depois peguei reclassificação e não fui para Valença. Depois fiz vestibular para engenharia química, estudei um ano no fundão, foi um momento muito conturbado. E depois tive alguns problemas e depois eu consegui me encontrar como economista, fazendo economia na Cândido Mendes de Ipanema, onde eu fui um bom aluno, próximo de excelente, e aproveitando uma oportunidade, fiz um mestrado também em economia empresarial, onde também eu fui um bom aluno, próximo de excelente, e aproveitando esse mestrado eu pude dar aula durante 16 anos naquela universidade com C, que era do Ronald Lewson. E o que o professor Ariane falou foi muito importante para que eu pudesse mudar o curso da minha vida, até que eu pudesse me encontrar e, em economia, como economista, pudesse me realizar. Isso é muito legal, porque no final, olhando para trás, eu posso dizer, eu fui ou eu sou um profissional de sucesso, eu me realizei. Por quê? Porque eu explorei todo o meu potencial em cima de uma coisa que eu gostava, qual seja, economia. E a economia, ela está no dia a dia das pessoas. Por quê? Porque, sem perceber, as pessoas precisam do dinheiro. Elas têm necessidade, têm desejo. Sem perceber, elas precisam do dinheiro. Você não vive sem dinheiro. E, sem perceber, a questão da dependência do dinheiro, porque o dinheiro está em tudo. Excetuando o ar que eu respiro, qualquer bem ou serviço que eu queira, eu preciso pagar por ele. Os produtos são precificados, os serviços são precificados, e eu necessito do dinheiro para poder me beneficiar, poder me realizar, poder
materializar as minhas necessidades, saciar os meus desejos e por aí vai, né? O dinheiro é importante pra caramba. E a economia estuda isso. Estuda o homem e os seus desejos, as suas necessidades diante de, né, recursos finitos, necessidades ilimitadas, né, através dos mercados, que é onde as pessoas conseguem as suas coisas, comprar as suas coisas. Bom, vamos falar aqui de... Você vai ficar passando? Tá. Já passou? Não, pode, ficou próximo. Maravilha. Muito obrigado por me auxiliar. Isso aí? Isso, exatamente. Então vamos lá, né? O Alberto está aqui. Lamento, mais uma vez, a ausência das pessoas que estão nos assistindo aqui, né, através das redes sociais. Mas a questão do dinheiro, ela é muito limitada pelo orçamento pessoal ou pelo orçamento familiar. O que é um orçamento? Primeiro, o que a gente pode pensar que seja um orçamento? Um orçamento, um entendimento razoável, é quanto entra, quanto eu vou gastar. Na verdade, um orçamento é uma peça que ajuda a gente a nos ver no uso do dinheiro. Como assim? Tá, é uma previsão de entrada com uma de dinheiro, né, de reais no nosso dia a dia, com um fluxo de saídas. Tá? Um orçamento é uma coisa organizada entre quanto vai entrar e quanto vai sair. E no que vai entrar e vai sair, é muito interessante a gente listar para poder acompanhar. Então, o orçamento ele é determinante, ele é uma peça importantíssima para o dia a dia, para o mês, para o semestre, para o bimestre, para o ano, para que as pessoas possam entender como está a minha relação com o dinheiro, de onde é que está vindo o meu dinheiro, como está saindo o meu dinheiro. Estou no cheque especial, estou no cartão, né? Comprei um carro, comprei um apartamento, estou, né, realizando algumas coisas, vou guardar dinheiro para viagem. Isso tudo necessita estar dentro de um orçamento. Por quê? Porque ele é que vai definir o tamanho do seu sonho, o tamanho dos passos. Por quê? Porque se eu quiser dar um passo maior do que a minha perna, eu posso cair, posso ter um estiramento. Quando é que isso acontece? Quando, por exemplo, eu ganho 100 e quero algo de 200. Se eu não tiver poupança, se eu não tiver planejado, se eu não tiver guardado recursos para isso, essa diferença entre o que eu ganho 100 e o que eu quero de 200, eu vou ter que pedir emprestado. E aí a gente entra numa outra relação. Ou seja, né, dependendo do tamanho do sonho, dependendo do que você quiser fazer com dinheiro, você vai pegar dinheiro emprestado, né? E aí vai pagar juros, não ter as condições, né? Quando, normalmente, a gente pega dinheiro emprestado, parece que a vida nos apresenta certas situações em que podem, né, acarretar numa dificuldade maior de pagamento, né, das obrigações da dívida. Ou seja, por exemplo, eu estou precisando comprar uma televisão. Me enforco no cheque especial, no cartão de crédito, para comprar uma nova televisão. 10, 15 dias depois, minha geladeira quebra. Caramba, e agora? Estou com a televisão nova e a geladeira quebrada. Vou ter que me sacrificar com alguma coisa para poder consertar a geladeira, porque eu posso ficar sem televisão, mas eu não posso ficar sem geladeira. A vida parece que, né, normalmente, não é ela pune, mas ela cria algumas situações que, para aquele sujeito que não tem uma boa relação com o orçamento, né, atrapalha a sua vida. Né? O cara que tem, a pessoa que tem, o agente econômico que tem uma boa relação no orçamento, ou seja, é aquele que consegue guardar alguma coisa, né, normalmente essas situações para ele, né, são mais suaves, são menos, demandam menos esforços para que ele possa suportá-las e superá-las, né? Então, estamos vendo aqui, mais uma vez, a importância do dinheiro. Com dinheiro, eu compro felicidade, com dinheiro eu compro amor,
né? E com dinheiro eu me sinto poderoso, quer dizer, com dinheiro eu posso muitas coisas, né? E sem o dinheiro? Sem o dinheiro ou estando endividado, as coisas parecem que se tornam mais difíceis. E aí entra uma questão, como eu ganho dinheiro, né? E aí entra a economia, né, para contextualizar todas as possibilidades de como eu ganho dinheiro. Você é um MEI, né? Você é um empresário, você é um trabalhador, né? Vou me capacitar para entrar no mercado de trabalho e por aí vai. Tem muitas formas, né? A economia brasileira apresenta cada vez, né, um funil, um gargalo mais estreito para o trabalhador, né, em virtude das mudanças tecnológicas, das mudanças estorais pelas quais ela passou de maneira acelerada por conta da pandemia, exigindo cada vez mais da pessoa, do trabalhador, conhecimento para que ele possa ser produtivo no ambiente de trabalho. E, por extensão, por conta, né, de um volume de desemprego um pouco acentuado, né, a renda na contratação é mais baixa. Ou seja, né, as empresas exigem muito mais produtividade do trabalhador e pagam cada vez menos. E o mundo mudou, o mundo ficou pequeno, né? Assim, se a gente imaginar um mundo como um ovo, né, onde eu trinco a parte de cima desse ovo e esse impacto, essa força se reverbera por todo ele, por toda a casca, mexendo internamente no seu núcleo, na clara e na gema, né, a gente tem uma visão de mundo global. Ou seja, o mundo está cada vez menor e o que acontece num país influencia o outro, influencia as empresas, influencia as relações econômicas, políticas e que se estende para os vizinhos, que se entendem para outros. Por quê? Porque o mundo está pequeno e as relações comerciais, o fluxo de transações, né, de capitais, movimentação de serviços, etc., né, os investimentos cada vez estão mais grudados, mais conectados. E uma das formas que a gente pode ver está com esse negócio dessas mudanças tecnológicas é a gente poder, aqui no Brasil, ser acionista da Apple, ser acionista da Microsoft. O Alberto depois vai falar nessas possibilidades. Olha que legal. Quando eu um dia imaginaria que poderia ter um pedacinho da ação, né, um pedacinho da empresa, uma participação na Microsoft, na Apple, e num rol enorme de empresas, não só de tecnologia, mas indústrias, petróleo, etc., serviços, etc. e tal, né? Tem uma participação no capital comprando um título, fazendo um investimento, esperando que isso possa render lá na frente, ou seja, que ele possa, esse ativo possa se valorizar e eu possa ganhar com ele. Tá? Mas assim, de novo, a peça orçamentária, a gente como lida com dinheiro, né, se organizando, ela é muito importante para que eu possa saber o que fazer com ele. Por quê? Porque eu tenho organizado, tenho estruturado as minhas condições de entrada de dinheiro e as minhas condições, né, os itens de como eu gasto. A questão do impulso, a questão, né, de gerar necessidade, isso tudo a gente trata psicologicamente. Como assim? Por exemplo, esse final de semana eu estava passeando no Rio Sul e eu tenho um bom relógio, né? Esse relógio aqui foi caro, é um midão, um mido, né, que foi comprado como um investimento de uma vez só, para não ter que comprar mais nenhum relógio na minha vida, né? Eu penso dessa forma, compra uma coisa boa logo e não precisa mais pensar em ter. Mas, passeando no Rio Sul, você para numa loja que tem um monte de relógios bacanas, Victorinox, Seiko, Mido, por aí vai. Aí você fica parado no manto e fala assim, pô, eu podia comprar um relógio desse. Não, eu não posso comprar, eu já tenho um bom e, pô, meu dinheiro não é para isso, eu já tenho um relógio, já realizei meu desejo, né? Aí a mulher tá botando os outros relógios na prateleira e fala assim, entra. Muito obrigado, não vou entrar. Mas, né, o sistema
de produção e venda, que a gente vai ver depois, né, ele causa isso. Né? Se você parar para pensar, pô, eu já tenho uma coisa, já saciei a minha necessidade. Qual é o objetivo do relógio? Ver hora. E ninguém nem mais vê hora em relógio, vê no celular, ainda tem isso. Sou da velha guarda. Né? De onde é que surgiu esse desejo, essa coisa de impulso para eu querer comprar um outro relógio? Vem do nada, vem, na verdade, né, do marketing, vem do que você ouve, do que você vê, do que você lê, do outdoor, do folhear uma revista, de ver um anúncio na internet, por aí vai. Vai massificando e cria um desejo, cria uma necessidade, que não é nem uma necessidade primária, básica, né? Porque eu posso viver sem relógio também. Né? Quer dizer, é um sistema que produz um monte de coisa e se você não perceber, você pode acabar armando uma cilada ou comprando uma coisa que você não precisa. Não é quantas vezes, mas quem é que aqui já não viveu uma experiência de preciso comprar, necessito comprar, e depois que você compra, pô, acho que vou me arrepender, não preciso mais disso. Acho que de alguma maneira todo mundo já viveu isso. Né? E é assim, as coisas são assim. Né? Repito, né? Saber lidar com o dinheiro, né? Com a economia, né? A coisa da finanças da casa, oikonomia, né? O estudo das finanças da casa, né? Tá, o que estava escrito ali, né? É muito importante porque o dinheiro traz sensação. Sensação de bem-estar, de poder, e a escassez do dinheiro traz insatisfação. Né? É uma realidade. O dinheiro ele é muito importante para que a gente possa ter as nossas coisas materiais. Né? Ações, Bitcoin, isso aí depois o Alberto vai falar, né? Mas são oportunidades que a gente pode ter para rentabilizar o dinheiro, para pegar um pouco da nossa poupança. Né? O que eu quero dizer, olhando aqui, Tesouro Direto, é que no meu tempo de adolescente, e até 20 e poucos anos depois, essas coisas não eram tão divulgadas e o acesso não era tão fácil. Hoje a gente tem opções melhores de fazer com que a nossa poupança, que é a poupança, é a parte do dinheiro que sobra no final do mês, não é o dinheiro que eu coloco na caderneta de poupança, porque eu posso ter uma poupança que eu não rentabilize ela. Ou seja, eu ganho 10, sobram 2.000 no final do mês. Isso 2.000 é a minha poupança. E posso não fazer nada com ele, deixar parado na conta. Mas eu estou perdendo uma oportunidade que hoje, graças aos avanços tecnológicos, graças aos sistemas, graças aos celulares, graças às empresas, né, que prestam consultoria e assessoria para isso, né, a oportunidade de ser um acionista, né, de ter parte do capital de uma empresa, elas são muito mais fáceis, muito mais acessíveis hoje. Né? Eu gosto muito de colocar o Bitcoin porque tem uma certa... não é ilusão, nem é uma imagem muito positiva, mas eu, tá, não recomendo o Bitcoin. Eu vejo muito o Bitcoin parecido com o dólar. Em que aspecto? O Bitcoin é uma coisa extremamente tecnológica, utiliza blockchain, né? Você faz mineração para você lançar um Bitcoin e tal. Mas acontece uma coisa, toda vida que a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, o Bitcoin cai. Né? O Bitcoin é um produto, né, um token, alguma coisa nesse sentido, uma moeda, né, virtual, em que ela é determinada pelo mercado através de oferta e procura. Né? Então, quando a taxa de juros na América, principalmente, sobe, né, os investidores americanos vão, vendem os seus Bitcoins, vendem os seus ativos e vão aplicar nos títulos do Tesouro nos Estados Unidos. Né, que é muito mais vantajoso. E aí o preço, o valor do Bitcoin tende a cair. É isso mesmo que você está dizendo, tá? Essas pessoas, né, julgavam que o Bitcoin seria uma reserva de valor como ouro, e quando a gente teve ali, por exemplo, no início da guerra da Rússia, sofreu como todos os demais ativos de risco. Então, você teve ali a procura, né, por ativos mais seguros, como títulos do governo americano, ao passo que
no Bitcoin, as ações, no primeiro momento, todas elas sofreram e desvalorizaram. Olha aí, né? Então, só confirma o que eu estou falando, né? O Bitcoin tem muito a ver com tecnologia, com atrativo, né? Lá no trabalho tinha um cara que, pô, vou ficar milionário, estou comprando Bitcoin. Eu falei, cara, compra só um Bitcoin, vai investir em dólar e vai viajar depois. Compra dólar para viajar depois. Não espera nenhuma coisa. Compra em ação, se você quiser comprar, né? Ganhar dinheiro numa perspectiva de maior prazo, compra ação e senta em cima e esquece. Isso depois o Alberto vai falar. Mas se a taxa de juros estiver muito atrativa, não compra ação. Se a economia não vai muito bem, não compra ação e vai para títulos de renda fixa, como, por exemplo, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um investimento muito interessante porque o governo está vendendo título para as pessoas físicas e jurídicas. Pô, eu posso me tornar, entrando, né, numa corretora habilitada para poder fazer a transação com o Tesouro, me tornar, olha que nome legal, credor da dívida pública mobiliária. Olha só, eu me torno, com o título do Tesouro, um credor do país. O governo me deve. Porque quando eu compro um título, tá, no caso do governo, do Tesouro Direto, ele me diz, ó, vai ser para vencer daqui a 6 anos, isso aqui, as características são, né, juros anuais, semestrais, mais IPCA, mais algum índice de correção. Pô, e ele me deve. Eu emprestei dinheiro para ele. Eu emprestei dinheiro para ele para quê? Para que ele possa realizar os seus gastos. Ele se endivida no mercado, né? Eu me torno credor, vou ter uma remuneração, se a taxa de juros estiver bem atrativa, né? E vou ganhar dinheiro com isso. Ou seja, pego parte da minha poupança e coloco no governo. Empresto para ele e me torno credor por causa disso. Lembrando que o dinheiro que a gente tem no banco, o dinheiro que a gente tem na corretora, é nosso ativo e é passivo, tá, da corretora ou do banco. Ou seja, aquele dinheiro que a gente tem em conta corrente, as aplicações, né, na hora do balanço dessas empresas, se apresentam na conta do passivo, da obrigação, ou seja, o dinheiro é meu e eles têm obrigação de me devolver a qualquer momento. Tá? É interessante, as pessoas não... Por isso que ele tem aquele Czinho, né? Porque crédito ou passivo na contabilidade é registrado como crédito. Como é que é? Pode repetir? O extrato do banco, ele é na visão do banco, não é na sua visão. Então ele aparece às vezes lá, você tem uma aplicação, um depósito, ele aparece lá, 200 ser crédito, porque ele tem uma natureza credora, passivo. Exatamente, a visão. São as operações que ele empresta dinheiro, que são, enquanto as operações ativas para o banco são os empréstimos, para a gente são as operações passivas. Tem uma relação diferente. Mas é só uma questão de sistematização dessa relação. O que um é credor, o outro é devedor. Mas, assim, quando eu dava aula, eu achava muito legal. Cara, você comprando um título do governo, você vai se tornar credor da dívida pública mobiliária. Mobiliária é de papéis. Dívida pública é dívida do governo. Não, você se torna muito importante por conta disso. Você está contribuindo para o governo poder realizar os seus gastos, aplicando a sua poupança em um título que ele está colocando no mercado. Pô, bem legal, tem uma semântica bem interessante. Né? E aí, né? Bancos versus corretora. Né? Bancos versus corretoras. Né? Quem é que coloca dinheiro em corretora? Você, por exemplo, coloca dinheiro em corretora, tem conta na XP, tem conta na Rico, tem conta na Toro Investimentos. Né? Quem é que coloca dinheiro em corretora aqui, dessa audiência? Todo mundo, muito bom. Se eu disser, né, que o banco te dá menos, né, do que você mereceria ganhar colocando dinheiro nele, estaria correto ou eu estaria cometendo um sofisma, alguma coisa assim? Se eu disser, repito, né, apliquei meu dinheiro num CDB, não sei o quê, eu vou ganhar muito mais do que eu mereço ou o banco vai me subremunerar? Por quê?
Porque ele tem uma estrutura de ganho, de gasto, de custo muito grande, né? Eu acho que já está respondida a pergunta, né? O dinheiro que eu coloco no banco, né, ele me remunera bem menos do que eu poderia ter em remuneração em outras possibilidades. Aí, no caso, as corretoras, né, os bancos de investimento e outras formas, né, e outras instituições, do que colocando em banco, né? Por quê? Porque nessas instituições financeiras eu tenho um arco, eu tenho um leque maior de opções, um assessoramento mais próximo, onde, né, haverá maiores oportunidades para eu rentabilizar meu dinheiro. Rentabilizar é ter um rendimento melhor, né, do que eu poderia ter. E não vai ser no banco, colocando meu dinheiro no banco, que eu vou ter poder para isso, tá? Assim, durante muito tempo eu pude acompanhar, não vou mencionar para não ser deselegante, perdão, uma instituição financeira que lançava os seus produtos lá no ambiente onde eu trabalhava. Pô, era bacana, era aquela coisa toda, efusiva, com um cafezinho, coffee break e tal. Mas depois, cadê o gerente? Né? Cadê a sua remuneração? Cara, não dá, né? É muito melhor você... Eu gosto muito de um pensamento, né, que diz o seguinte: pense grande e comece pequeno. E é dessa maneira que as coisas acontecem, né? Os meus 2 filhos nasceram e eu comecei, para cada nascimento de um deles, colocando R$ 50 todo mês, né, numa previdência privada. Passado muito tempo, tanto para a menina de 30 anos quanto para o outro que tem 12 anos, ele já tem uma poupança. Porque esse dinheiro sofre correção de juros, né, e as minhas contribuições permitiram, né, que eu pudesse acompanhar o bolinho crescendo. Muito interessante essa coisa da relação do dinheiro com os juros e o tempo, né? À medida em que você vai aplicando o seu dinheiro, né, e o tempo vai passando e você continua colocando, né, você tem uma possibilidade de acompanhar os saldos dentro do seu orçamento, dentro daquela peça importante pessoal ou familiar, né, e ver o bolinho crescer, né? Nada como o tempo para dizer te mostrar que você está fazendo a coisa certa, né? E isso é importante, porque dessa maneira a gente está se preparando para o futuro. E o futuro, quando chegar, vai ser presente, e quando passar, vai ser passado, né? Não é um jogo de palavras, mas é uma constatação de que a dinâmica da vida é um processo ininterrupto, onde o dinheiro está o tempo todo ao seu lado. Por quê? Por causa das condições objetivas, das condições materiais. A gente vive, né, num meio, num ambiente econômico, social e econômico, em que as coisas que a gente gostaria de ter ou pode vir a ter, elas têm preço e eu preciso pagar para tê-las. Próximo. Olha, aqui, lamento pela ausência do pessoal de fora, né, das redes sociais, porque não vai ter a oportunidade de falar, mas eu abro aqui também para questionamentos, tá? Não sou dono da verdade, não comprei a verdade, tá? Mas tenho a oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar, né? E falar de economia mais ainda. Aqui seria uma evolução do dinheiro, né? O homem começa com o sal, né, com trabalho escravo. O homem já foi meio de troca, quer dizer, o escravo era meio de troca, tinha valor, né? Depois o dólar se tornou, na década de 40, no pós-guerra, a moeda internacional. Os Estados Unidos impuseram isso, né? Depois vieram as formas diferentes de você poder utilizar o seu dinheiro, né? Por exemplo, o que garante, né, quando eu passo um cheque, o que garante o cheque ser uma ordem de pagamento mista? Que nem existe mais o cheque hoje, assim, cada vez menos as pessoas utilizam. O que garante
né, quando eu pago no cartão de débito, né, que eu estou honrando com aquele compromisso? O que garante quando eu uso o cartão de crédito, né, a efetuação da minha conta? O que eu tenho em conta corrente ou o que eu vou ter em conta corrente, o dinheiro que eu vou ter, né? Então, hoje, né, assim, os sistemas de compra e venda estão muito ligados à questão tecnológica e às questões eletrônicas. As transações são cada vez mais eletrônicas, né? O Bitcoin, a gente já falou um pouco, e virá aí, bati o dedão aqui, e virá aí o tal do Drex. O que é o Drex? Alguém sabe o que é o Drex? É a moeda digital do Brasil. É o real digital. Ano que vem estaremos tendo uma oportunidade extraordinária, como a Índia já tem, a China está fazendo, alguns países estão fazendo, que vai ser muito legal. Imagina a gente ter no nosso celular uma carteira e eu falar para o Jerônimo, Jerônimo, olha só, vou te dar aqui R$10 e você me dá vou te dar aqui R$100 e você me dá os 20 euros que você tem. E vamos trocar assim, ó, via celular, fora do ambiente bancário. Por quê? O Pix, que eu não coloquei aqui, o Pix a gente necessita estar no ambiente bancário. No Drex, não vai precisar. Olha que fantástico, né? Quer dizer, cada vez mais as transações se tornam eletrônicas, né? E o Banco Central vem estimulando cada vez mais que haja uma inclusão socioeconômica, financeira, né, das pessoas que não têm bancarização, que não têm bancos, né, para que possam utilizar do seu dinheiro de uma maneira moderna, que vai se tornar cada vez mais convencional. Eu li ontem ou anteontem que parece que somente 3% das transações hoje no Brasil são feitas em dinheiro. Quer dizer, o cartão de débito, o cartão de crédito, Pix cada vez mais aceito, né? Só fazer um comentário. Recentemente eu li que a cédula de R$200 no Brasil, ela completou 3 anos e já perdeu 25% do valor em relação à data de lançamento dela por causa da inflação. Eu nunca vi uma cédula de R$200 no Brasil. Acho que ninguém aqui viu uma célula. Já viu? E foi Eu um, nunca peguei, dei graças a Deus. e foi um lançamento. E foi um lançamento bola fora, né? Foi um lançamento bola fora. Deixa eu dar uma sugestão, um exemplo. Pode mudar. O Bitcoin já tem uma wallet que chama, que vai ser a mesma coisa que vai ser usada na real digital. É tipo um pendrive. Você carrega os seus bitcoins e ele sai do mercado de custódia que existe aí, são as corretoras de mercado de criptomoedas. Então você coloca aquilo no pendrive, tem um código só seu, só você que mexe com aquilo, e você pode carregar ali o seu Bitcoin e ir para Londres, ir para Xangai, ir para onde você quiser, e lá você carrega ele numa corretora lá. Eu quero vender meio Bitcoin. Você tira da sua wallet, coloca lá na corretora e faz a venda lá. Então, esse Bitcoin, enquanto está com você, ele não existe no mercado de uma forma geral. Outro dia apareceu um cara aí que perdeu essa wallet, que tinha 15 ou 20 Bitcoins lá, que eram tipo 5 milhões de reais, e o cara perdeu o negócio que estava no pendrivezinho desse. Aí a gente entra na questão do dólar, né? A similaridade do Bitcoin com o dólar, né? A questão da aceitabilidade, do curso forçado, né? E obrigatório, né? Em que aspecto? Com o real digital, né? Eu não vou poder chegar... Essa situação não vai acontecer. Eu vou chegar num ambiente e ter meu dinheiro, a operação ser negada, né? Isso tem que acontecer. Com o Bitcoin, a gente não tem o curso forçado. Sim, mas ele fica de posse sua, ele não fica mercado. Sim. Se você quiser guardar aquilo ali 10 anos, daqui a 10 anos de lá, ninguém sabe que você tem. Mas o estoque de Bitcoin é limitado. As pessoas sabem quantos Bitcoins tem no mercado. Não, O mercado que eu digo assim, já foram emitidos, minerados. E cada 4 anos cai pela metade o potencial de mineração. Então é uma moeda de escassez. Né? Ela não tem curso forçado, ela não é aceita por
todo mundo, né? E é um token, né? É uma moeda eletrônica. Ela não é rastreável, não paga imposto. Enfim, tem uma série de coisas que os estados questionam. Acho que é muito útil, por exemplo, um milionário americano que no fim da vida vai ter que entregar tudo lá para o estado. Porque lá a herança come na cabeça. Né? Sim, é. Agora enfia tudo em Bitcoin, tá bem, meu filho, tá tudo aqui, se vira. Essas a grande, eu acho, inovação não é o Bitcoin em si, é a tecnologia por trás, que vai ser usada também. Isso, exatamente. Próximo. Muito bom, a participação de vocês é importante. Mais uma vez, eu lamento a ausência. Né? Bom, tem a carteira do Google também, né? Tem um monte, vai ter um monte, mas o mais legal vai ser você ter a sua carteira levando o seu real e você poder transacionar, pagar no táxi, pagar no vendedor de limão e mate da praia, né? Trocar dinheiro comigo, você vai poder... cartão digital hoje, você encosta na máquina. Isso, você vai poder carregar dólar. No seu wallet, na sua carteira, eu vou poder comprar de você. E quando você viajar, por exemplo, para a Argentina, se tiver esse tipo de conversão, né, o dólar, o real, ele é muito forte aqui no Mercosul. Né? Então, você leva a sua carteira no celular e você se beneficia nas operações. Agradece a Deus o pessoal que está online, né? Tá. Na verdade, lamentar não. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Lamento quem não está nem online. Lamento quem não está aí e a perda de oportunidade para conhecer aqui essa plateia e poder interagir e tirar dúvidas e fazer questionamentos. Bom, rapidamente, eu acho que já perdi muito tempo, né? Eu, como eu disse, gosto de falar, né? A gente tem os setores da produção. Quem é que produz no Brasil? Quer dizer, quem é que produz no mundo? É a agropecuária, que produz, né, do setor primário, né, o que vem da terra e vem da produção animal, né? E também tem a questão da extrativista, né? O setor primário também ele comporta o extrativismo, aí você tem o extrativismo mineral, tem o extrativismo, né, da madeira e tudo de que vem direto da Amazônia. Né? Você tem o setor secundário, caracterizado pelas indústrias. O que é uma indústria? O que uma indústria faz? A indústria compra matéria-prima do setor primário e transforma. Né? Então, quando a gente fala, né, nos setores, todos os setores são produtivos, eles produzem, sendo que a produção da indústria ela é aquela produção ligada à atividade transformadora. Ela transforma a matéria-prima em produto final para a gente ou produto final que vai servir para outras empresas, outras indústrias, certo? E, por fim, as atividades terciárias ou as atividades de serviços. Né? O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma palestra, estou prestando serviço. Um médico presta serviço, o advogado presta serviço, o banco presta serviços, a segurança é um serviço, né? A justiça é serviço. Então, o que caracteriza os serviços são atividades que geram emprego e renda, mas não geram produtos físicos. Os setores da economia que geram produtos físicos, que são aqueles que a gente pode pegar, são o primário e o secundário. Perfeito? Primário, agropecuário, e a indústria, né, transforma nos produtos que a gente quer. Aqui, né, é a questão da tecnologia, da conectividade, da sustentabilidade, né, da operação com o celular. Quando o 5G chegar aqui, vamos ter uma revolução em termos do uso da tecnologia, assim como a sustentação para a indústria 4.0, a questão da conectividade, ou seja, né, cada vez mais a tecnologia está nas nossas vidas. Depois o Danilo aí pode dar uma palavrinha e falar da inteligência artificial. Cada vez mais a inteligência artificial vai estar nas nossas vidas. Tá? O Brasil ele se caracteriza por ter 60% aproximadamente da produção advinda dos serviços. E no mundo todo, os serviços estão cada vez mais crescendo
e é por onde a economia global caminha. Na década de 70, na década de 80, a atividade industrial ainda tinha um peso muito grande. E ela vem tendo um peso cada vez menor na medida em que a tecnologia evolui e os serviços crescem. É uma tendência universal, global. Tá certo? Próximo, por favor. Bom, aí a gente falou um pouco de orçamento e tal, né? O orçamento é uma peça sempre importante, vai aparecer em mais um slide, quer dizer, não todos, 3. Aqui, né, mostra um pouco algumas imagens, né? Aqui podem ser a gente querendo comprar e a gente brigando para não querer comprar, né? O dinheiro sempre sendo uma mola propulsora disso, né? Do meu conflito. Será que eu devo comprar? Será que eu não posso comprar? Né? Assim, a grande indagação que a gente faz diante das necessidades é: será que eu preciso? Para quê? Por quê? Essas perguntas são importantes na hora da gente querer comprar. Por quê? Se desequilibrar no orçamento, se que para realizar essa minha vontade é muito grande, eu vou ter que entrar no cheque especial ou no cartão de crédito. Então, responder as perguntas, estar atento ao uso do dinheiro é importantíssimo. Quando eu falei naquela hora do exemplo do relógio, né, de estar diante da vitrine do relógio, a moça falar, entra, eu falei, não, eu já tenho um relógio, não preciso. Né? A gente é assolado o tempo todo, solapado, né, de marketing, de imagens, né, assim, tem que criar, tem toda uma técnica para isso. Eu quando estava na Confederação Nacional do Comércio, eu fui convidado algumas vezes, não pela Confederação, mas durante esse período, eu participei no Flamengo de pelo menos 3, como é que era? 3 pesquisas de colocar produto no mercado. E a gente ganhava uma caneta, ganhava dinheiro por ter participado, né, como amostra para aquele produto ou serviço que eles queriam lançar. Bem legal, bem interessante participar responsavelmente, né, como, né, um elemento de uma amostra que vai, né, indicar, vai dar as referências na análise da empresa, se ela vai produzir, se ela vai expandir, se ela vai investir, alguma coisa nesse sentido. Bem legal, me sentia super valorizado como ser humano, principalmente na hora que a gente saía, porque ainda tinha a recompensa, acho que era R$50, e um bloquinho, uma caneta, é um negócio assim, bem legal, bem interessante, porque a gente está o tempo todo, né, sendo bombardeado de informações de, você precisa, você tem que, né, isso aqui vai ser importante, isso aqui vai salvar a sua vida, isso aqui vai te dar, mas não sei o quê, né, e na verdade, o que a gente tem? A gente tem necessidades básicas, né, e secundárias. As necessidades básicas, olha, eu preciso comer, eu preciso ter um espaço para viver, tá? Mas eu preciso ter carro? Carro é tão essencial assim? Né? Se eu tiver, né, a satisfação do meu deslocamento, do meu transporte sendo feita via público e privado, eu não preciso ter carro. Né? Hoje o Uber, né, e outras opções de aplicativos aí estão mostrando que você comprar um carro pode não ser um bom negócio. Né? Por quê? Porque você não precisa ter, mas você pode usufruir do serviço. Né? Então, assim, as minhas necessidades básicas, né, elas podem ser saciadas e as secundárias, camisa polo, sapato de não sei onde, relógio não sei onde, será que precisa? Será que isso não tem a ver com modismo? Não tem com excesso de renda no meu orçamento que eu quero gastar? Tem um monte de coisa. Tá? E com aqueles desejos que a mídia, o marketing e tal vão induzindo você, vão provocando você a ter. Tá? Novamente, o orçamento é importante. E como é que eu resolvo isso tudo aqui? Através da educação financeira. Acredito que o tema educação financeira deve ser muito bem explorado para que a gente possa ter um planejamento de vida, para que a gente possa olhar lá na frente, para que a gente possa constituir, né, o nosso patrimônio de uma maneira organizada e, dessa forma, conseguir evitar
né, alguns reveses na vida. Por quê? Ninguém tem bola de cristal, né, e o futuro é imprevisível. Próximo. Bom, aqui é o círculo, né, o fluxo, um circuito de bens e serviços. Tá? Aí você tem as empresas que produzem, tá? Elas vendem, tem o governo. Aqui fora a gente teria o mercado internacional. É só para dizer que é o seguinte, há um fluxo de produção, lembra que eu falei? Da agropecuária, da indústria e dos serviços, há um fluxo de produção. Eu tenho como contrapartida um fluxo de dinheiro que faz com que, alguém já ouviu falar? A roda da economia gire, que mais dinheiro tenha que circular. Então, quando esse fluxo aqui circula fortemente, significa que a economia está aquecida, né, e, de certa forma, vai crescendo. Aí, quando a gente fala de economia e tal, uma maneira muito simples de identificar é o tal do Produto Interno Bruto, é o tal do PIB, que não é faturamento. Tá? O PIB não é vendas, é um outro conceito que não cabe aqui a gente perder tempo com isso, mas PIB não é faturamento, tenham isso em mente. Tá? Mas esse circuito aqui e o crescimento ou decrescimento dele vai se refletir através do resultado da economia. Tá? Se a economia estiver crescendo muito, como foi em 2010, por exemplo, chegou a 7,5%, significa que esse circuito aqui, mais o comércio exterior, fez com que muito dinheiro se movimentasse. Vamos pensar como é que isso pode ter acontecido? Mais produção, melhor produção na agropecuária, mais emprego, mais consumo, mais investimento, mais poupança, quer dizer, o dinheiro presente em todo esse circuito, em todo esse movimento da economia. E quando a economia decresce, né, a gente tem uma recessão. Putz, é o freio nesse circuito. É como essas coisas aqui que estavam girando de uma forma muito acentuada, muito rápida, de uma hora para outra, desacelerasse e até se tornar negativo. Ou seja, a produção de um ano em relação ao outro ficou negativa. Eu produzo 100, no ano seguinte passei a produzir 97, 96. E aí, né, eu tenho a tal da recessão, que é o pior momento que uma economia pode perpassar. Porque na recessão, esse circuito de dinheiro enfraquece. Então a gente tem menos emprego, menos consumo, né? menos renda circulando, menos venda, menos viagens, né? Os salários ficam encolhidos, a gente tem mais incerteza, a gente tem medo, a questão do emprego, né? A gente fica receoso com relação ao nosso emprego, vê o vizinho sendo desempregado. Quer dizer, é um momento que politicamente causa muita incerteza e insegurança. A recessão, politicamente, é aquela fase que nenhum país quer passar. Tá? Mas passa porque o mundo é dinâmico e a produção oscila e os mercados entram em crise. Isso é da história da humanidade. Tá? Mas eu vou trazer uma coisa muito ruim para vocês, principalmente o pessoal que está em casa nos assistindo aqui, que é o seguinte, eu fiz um texto, né, pasmem, eu fiz um texto e peguei as taxas acumuladas de 2014 da evolução da economia brasileira até 2022. Então eu peguei, uma regrinha assim, bota 100, vai pegando os percentuais e vai acumulando. De 2014, em 9 anos, de 2014 a 2022, a economia brasileira cresceu apenas 0,52%. Meio ponto percentual. Tá? O que a gente pode depreender disso? Parece que a gente ainda está preso a essa âncora da crise de 2015 e 2016, que foi a pior crise que a economia brasileira já vivenciou. Se a gente pegar de 1900 para cá,
todas as taxas de evolução do produto interno bruto, que é o comportamento da economia, o único período em que você vai ter duas taxas negativas consecutivas é 2015 e 2016. Ou seja, mesmo que a economia tá nessa lista de 1990 até 2022, né, a economia entrasse em recessão, no ano seguinte ele se caracterizava como recuperação. Ou seja, eu tinha uma taxa negativa, mas o ano seguinte era de recuperação, era uma taxa de crescimento econômico. O único período em que você tem uma recessão e ela se aprofunda no ano seguinte é 2015 e 2016. Tá? Mostrando que a política econômica escolhida naquele momento não fez bem para a economia brasileira, tá? Que também foi atingida por efeitos externos. Mas, de qualquer maneira, as autoridades econômicas aqui, né, fracassaram. Aí a gente está aqui no governo Dilma. 2020 a gente tem a recessão por conta da pandemia, tá? Mas no ano seguinte consegue se recuperar, 4,6, 4, alguma coisa, e 2020 a gente tem um crescimento, 2022, perdão, ano passado, de 2,9, perto de 3%. Tá? Mas, repito, a economia brasileira de 2014 até 2022, 9 anos, ela cresce acumuladamente 0,5% ou 52%, muito baixo. Eu acho que se a gente olhar para trás, né, e se posicionar aqui, então, nesse período de 2014 a 2022, a gente vai lembrar, né, o quanto é difícil ser empresário no Brasil, o quanto é difícil, né, você se inserir no mercado de trabalho, o quanto, né, as crises afetam as nossas vidas. E o quanto é, cada vez mais, eu estar antenado com o meu orçamento, com a minha vida, com olhar para mim, né? Como ajeitar a minha vida o mais rápido possível com relação, né, às coisas que vão me impactar lá na frente. Né? Entendeu? O quanto é importante num ambiente de incerteza, já que eu não tenho bola de cristal para saber como é que vai ser minha vida daqui a pouco, né, eu estar me preparando, me programando dia a dia, para que as condições minhas objetivas me permitam pavimentar uma estrada em que, né, as curvas sejam cada vez menos sinuosas e eu possa caminhar nessa estrada numa boa velocidade sem comprometer a minha vida. Próximo, por favor. E aí, né, a questão da inflação sobre o orçamento, a inflação é o aumento generalizado de preços, o custo de vida, né, é o impacto dessa inflação sobre o nosso orçamento, só para fazer uma distinção técnica. Como assim? A inflação nesse mês, vamos supor, tenha sido 0,6% causada pelo aumento de aluguel e de condomínio. Né? Pô, eu não pago aluguel. E de clube, e serviços de educação escolar para as crianças. Eu não tenho criança na escola, eu não tenho condomínio e não pago aluguel. Então, eu não sofri o impacto, né, da inflação, do índice. Tá? A inflação, ela expressa, né, aí tem os índices, os vários índices, ela expressa, de acordo com a metodologia de cada índice, o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. Né? Esse impacto é o que acontece no meu orçamento e eu, como disse, né, eu tenho que estar antenado para ver o que eu, diante de um ambiente inflacionário, como é que me comportam as minhas contas e do que eu posso fazer com o meu dinheiro. A inflação... Um exemplo legal para isso aí é o aumento de gasolina, né? Exatamente. Eu não tenho carro, isso aí não é problema meu, mas ele vai impactar na inflação e vai impactar no custo de vida de todo mundo, até aquele bebezinho que não sabe dirigir. Ou, quer ver uma outra coisa também?
impacta no preço dos produtos. A gasolina sobe, tudo sobe. Exatamente. Ou então, Distribui aquele problema, né? ou então, na guerra da Ucrânia. Lá longe, de uma hora para outra, pão subiu, né? Faltou chips, não sei o quê, a indústria deixou de produzir, o preço dos automóveis subiu, disparou, numa época, num momento em que o planeta começava a se recuperar da pandemia. E aí causa de novo uma incerteza. Uma outra coisa bem legal para a gente falar é sobre modelo, né? A realidade econômica ela se apresenta de maneira muito complexa e incide muitas coisas dentro dessa realidade econômica. Quando a gente estuda a realidade econômica, a gente necessita de simplificar. Daí a economia ser uma ciência, o nome dela é Ciências Econômicas, porque ela tem postulados, elas têm leis e as coisas acontecem de fato conforme a economia nos ensina. Mas a questão dos modelos facilita bastante para que a gente possa entender uma realidade econômica. Por exemplo, o que determina você querer comprar alguma coisa, Célia? A necessidade, a vontade de ter alguma coisa. Você, Jorge, o que determina você querer ter alguma coisa, comprar algum bem? O objetivo. O objetivo. Natália, o que determina, de propósito, o que determina você querer comprar um bem? Não, comprar qualquer produto. O que determina? A minha necessidade. Ela já falou. É o marketing. É o marketing. Mas eu acho até que eu não sou muito, eu consigo não me deixar influenciar muito pelo marketing. Talvez por ter trabalhado muitos anos com marketing. Mas... eu acho que oportunidade também. Oportunidade. Né? Isso, maravilha. Mas olha só, quando a gente está num banco de escola, né, para estudar ciência econômica, o que determina, dentre muitos fatores, crédito, necessidade, gosto, marketing, preço concorrente, preço do bem substituto, a gente pode aprender e criar uma simplificação no modelo. O que determina para o consumidor comprar é o preço. Tá? Então, a demanda ela é em função do preço. Como é que é isso? A procura, a demanda é uma função do preço. Eu vou botar aqui de modo negativo e de modo positivo aqui. O que acontece quando os preços sobem? Rápido, vamos lá, está acabando. A demanda diminui. Por que a demanda diminui? Por causa da referência de preço e... Não, isso aí não vale colar, não. Mas vai para poucos, né? Poucos têm o poder aquisitivo de bancar o preço. A sensação de oportunidade é... Quase. A sensação de empobrecimento. Quando os preços sobem... Né, não penso em empobrecimento, só penso em oportunidade. Tá bom, você é um empresário de sucesso. Quando os preços sobem... Quando os preços sobem, a gente empobrece. Por que a gente empobrece? Porque aquela nota de R$100 que a gente não vê quase, que carrega na carteira, ela, né, é impedida de comprar, os preços subiram, a mesma quantidade de bens e serviços que você... Isso, você tem uma queda no poder de compra. Então, o aumento da inflação, o aumento dos preços, ele empobrece a gente, né, corrói o nosso poder de compra. Estaria certo eu dizer, então, que os preços são determinantes num modelo econômico para que eu possa realizar minhas compras. Perfeito? E eu vou encaixar uma quinta marcha, que essa não tem em nenhum livro de economia, mas é minha. Tá? Eu vou dizer o seguinte, tá? O preço ele é um fator determinante para inclusão e exclusão de pessoas no mercado de consumo. O Jerônimo é um empresário de sucesso e tal, mas eu estou esperando você comprar a sua BMW. Por que você não comprou ainda a sua BMW? Eu gosto de Mercedes. Porque ele gosta de Mercedes. Aí, o que ele vai? Ele tem... Aí ele vai...
Aí ele vai no bem substituto, né? No bem substituto, que aí ele tem dinheiro para comprar uma BMW, mas opta em comprar uma Mercedes, que são iguais. Tá? Eu pensei que ele ia dizer assim, porque eu não tenho dinheiro para isso, porque o carro que eu tenho me atende muito bem. Né? Então, todo mundo tem carro? Não, nem todo mundo tem carro, porque nem todo mundo pode comprar carro. Não, Tá? mas eu O não preço... tenho carro por escolha. Natália, eu estou falando de um modelo, estou falando de um modo geral, entendeu? O preço é o limitador. O preço é um limitador, mas você estaria disposta a pegar 300 mil, 200 mil da sua poupança para comprar um carro? Você acha que valeria a pena? Não valeria a pena, né? Por que não valeria a pena? Porque eu tenho outras formas de me locomover que, além de serem com custo reduzido, elas também são mais confortáveis. Eu tenho que ficar resolvendo problemas de carro quebrado, Então, Estacionamento. a sua condição de vida te permite ter acesso a esse tipo de bem, apesar do preço. Mas, de um modo em geral, a gente pode entender assim, quando os preços oscilam, eu estou excluindo ou incluindo pessoas no mercado de consumo. Porque o preço ele é importantíssimo na racionalidade econômica, na teoria do consumidor, para que ele possa acessar os bens. Tem até uma curva de restrição orçamentária, curva de satisfação, que não cabe bem a gente conversar aqui. Mas, tá, no contexto, a gente pode entender que quando a inflação sobe, tá, eu me torno mais pobre, porque eu vou comprar menos bens e serviços. E me beneficio quando há deflação. A deflação é a taxa de variação negativa dos preços. O meu poder de compra melhora. Então, qual é a melhor? A carne é um bom exemplo de deflação atual. Isso. A carne abaixou e está todo mundo lavando a Isso, comprando a picanha do Lula. Né? Mas esse mercado... Mas ela abaixou por fatores externos e não internos. Isso. Redução de demanda. Isso. Redução... O que acontece? Né? O Brasil deixa de exportar, vende para o mercado interno, aumenta isso. Né? O que acontece? Né? Muitos dos produtos cuja natureza era assim, livres, por exemplo, principalmente os produtos agropecuários, né? Oferta e demanda é que decidem a formação do preço final. Tá? Mas, se a gente lembrar que antes a carne estava mais cara, né, eu não tinha a quantidade de consumidores que eu tenho hoje no mercado de consumo de carne, né, dado que os preços hoje diminuíram e mais gente passou a comprar. Certo? Então, os preços são um fator de inclusão e de exclusão de consumidores. Tá certo? Próximo, por favor. Você falou de carro, né? Eu tenho um amigo meu, ele tinha carro. Ele vendeu o carro e ele agora é casado, tem uma filha de 4 anos. Então ele falou que quando ele precisa carro para alguma coisa, ele aluga o carro. Aluga, usa, devolve, pronto. Ou então anda de Uber quando ele está sozinho. Quando ele está com a mulher e a filha, aí ele aluga um carro. Porque ele mora em São Paulo. E a família dele e a dela moram para a zona leste de São Paulo e ele na zona norte. Então, como é uma viagem mais longa, aí ele aluga carro e vai para a casa dos pais e dos sogros. E faz um bom negócio. Né? É importante o consumidor ter em mente o seguinte, né? A sua racionalidade. Né? Ele, usando a mente, ao invés de usar a emoção, né, e a sensação para isso, ele, muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, irá fazer bom negócio, bom uso do seu dinheiro. Isso é muito importante, porque quando a gente age por impulso, né, lá na frente, na hora de botar na ponta do lápis, pode ter visto que fez um mau negócio. Esse exemplo que a Célia acabou de dar é importante, quer dizer, você bota na ponta do lápis. Eu gosto muito de dizer o seguinte, não dá para fugir dos números, e os números são na ponta do lápis ou na planilha do Excel. Por quê? Porque dois números, né, nos números, né, através dos mesmos, a gente se enxerga, a gente se espelha. E a partir daí, a gente se planeja, a gente se programa e na racionalidade econômica, né, a gente procura utilizar o dinheiro da melhor maneira possível.
Por quê? Porque o mercado é de produção e de consumo. É uma bola que bate e volta, bate e volta. Por quê? Porque eu preciso viver e, nas minhas condições de vida, tem as questões materiais para eu poder sobreviver. E para resolver essas questões materiais, o uso do dinheiro é importantíssimo. Porque eu disse aqui, excetuando o ar que eu respiro, né, o resto do que eu quiser ter na vida, eu preciso pagar. Né? Eu preciso ter dinheiro para isso. Bom, aqui já vou acelerar. Política monetária, o governo tem elementos para influenciar o comportamento do consumidor, uma das formas é mexendo na taxa de juros, e tem meios de interferir no mercado de dinheiro, no mercado monetário, no mercado dos bancos e acabar afetando a vida da gente. Tá? Acho que não cabe falar aqui, vamos acelerar. Aqui a questão fiscal. Então, olha só, como é que o governo intervém na nossa vida? Ele tem a política monetária, que a gente falou rapidamente, que tem a ver com dinheiro e taxa de juros. Tem a política fiscal. O que é uma política fiscal? Basicamente, no modelo é como o governo gasta e como o governo arrecada. Tá? Os impostos. Os impostos são a parcela do que o dinheiro... Perdão. Os impostos são a parcela da renda que o governo extrai da sociedade para poder fazer os seus gastos. E o governo gasta com o quê? Gasta com previdência, né? Gasta com pessoal, gasta com segurança, o governo gasta com saúde, o governo gasta com seus órgãos administrativos, o governo gasta oferecendo serviços para a sociedade, limpeza, uma série de coisas. Né? A questão previdenciária é deficitária, com forças armadas, né? Aquela coisa toda. Mas, para isso, ele precisa arrecadar. E aqui, a gente tem aqui o comportamento da carga tributária, que é o total de impostos, de uma maneira em geral, impostos, emolumentos, contribuições que a gente paga para o governo. Atualmente, essa questão tributária, da carga tributária, vem crescendo no Brasil. O que significa que empresas e pessoas pagam cada vez mais imposto. Viver no Brasil é cada vez mais pesado, é cada vez mais complicado. Por quê? Porque recentemente o governo, né, ampliou o Estado Nacional, passando de 27 para 38 ministérios. Isso vai ter um custo, isso vai ter um peso sobre a sociedade, tá? Sobre a sociedade que produz e sobre a gente, aposentados, assalariados, essas coisas todas. Não tenha dúvida. Quando a gente fala que a carga tributária no Brasil se aproxima de 36%, significa de cada R$100 que eu ganho, 36 vão parar na mão do governo. E vão parar na mão do governo para quê? Para que ele possa realizar os seus gastos. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem uma situação negativa, como qualquer agente econômico. As famílias, os países, né, nas suas transações comerciais, de empréstimo, etc. E isso acaba afetando, porque depois lá na frente tem que se ajustar. Fala. Eu tenho um exemplo na minha família. Minha tia, ela prestou concurso para a Câmara dos Deputados, se aposentou já e tudo. Na época dela, eram poucos funcionários para atender os deputados. Agora, cada deputado tem a sua equipe para atendê-lo. Aí, isso é... E ela falou que ficava enlouquecida, que um pedia uma coisa, o outro outra, e ela ficava, não sabia quem atendia primeiro. Isso. Hoje em dia, cada um tem sua equipe. Então, rapidamente, né? Aqui é o comportamento da dívida. Quer dizer, o governo tem dívida, né? Lembra que eu falei, vamos comprar um título público, vamos nos tornar credores do governo? Então, ele emite os títulos, se endivida, né? E se continuar gastando mais do que ganha, do que arrecada, essa dívida tende a explodir. E depois tem consequências muito complicadas lá na frente para resolver, que não cabe aqui a gente discutir. Próximo, por favor. E, por fim, política cambial, de balanço de pagamentos. Então, o governo intervém de maneira indireta na nossa vida através da política monetária, que tem a ver com dinheiro e taxa de juros, com a política fiscal, que tem a ver com carga tributária e gasto público, e também com a política cambial. Aí a gente está falando comércio exterior, movimentação de serviços,
E com o câmbio também, o dólar cada vez mais sendo uma referência importante nas nossas vidas. Tá? E aqui, lembra da imagem que eu falei do ovo? Se trincar em cima, vai, né, reverberar na parte de baixo e tal. A gente tem aqui um mundo cada vez mais conectado, um mundo cada vez mais interligado na questão das suas transações. O que uma economia transaciona com o resto do mundo, com as demais? Produtos, balança comercial, né, serviços, vamos viajar, vamos gastar, né, vamos prestar serviços de trabalho lá fora, vamos fazer transferências unilaterais. O filho do Alberto vai estar com, daqui a pouco, 15 anos, estudando lá fora. Pai, me manda uma grana aqui. Aí o pai manda uma grana. Transferência unilateral. É aquela, é aquela da separação do casamento. Né? Transferência unilateral. Vão-se os bens, mas sobrevive. Quer dizer, e movimento de capitais, de investimento. Essa não foi muito agradável, não. Mas quando eu dava aula, eu tinha acabado de me separar, emagreci 15 quilos, nossa senhora, como eu compartilhava, assim, do nada, eu me lembrava dos meus prejuízos, pô, se pudesse me enforcar. Então, né, são as 3 formas que o governo intervém nas nossas vidas sem a gente perceber, mas sentindo. Quer dizer, eu não entendo de política tributária, mas eu pago imposto. Quando eu compro um produto, né, ele é onerado porque está caro. Ali naquele produto tem imposto. Quando eu vou numa consulta médica, o médico já colocou o imposto que ele vai pagar no preço da consulta. Quando né? eu monto a MEI, quando eu monto a microempresa, Isso. Aí já... Perfeito. Já as empresas pagam imposto. Né? Quando a taxa de juros aumenta, por que o governo aumentou a taxa de juros? Quer dizer, eu não sei por quê, mas eu sei que, para mim, o meu empréstimo vai ficar mais caro. Né? Ou quando aumenta o dólar, ou quando o Brasil tem dificuldade nas transações comerciais, ou ele pega dinheiro lá fora, quer dizer, me afeta de maneira direta ou indireta. Quando é que isso não aconteceu? Para a gente encerrar esse slide aqui. Quando o governo intervia na economia de maneira muito dura, que eram os planos heterodoxos. Era o congelamento de preços, câmbio e salário. Ali a coisa degringolou e, durante um período de quase uma década, o Brasil virou um laboratório de planos heterodoxos, foram experimentos heterodoxos para ver se conseguia tirar a inflação. E aí não vamos falar aqui de inflação, não, mas... Isso só é na Argentina que vai... hoje... Era do Brasil, era nessas décadas atrás. É um efeito Orloff, eu sou você amanhã, alguma coisa assim. Próximo, por favor. Bom, aqui a gente recebe aí semanalmente, isso aqui do Banco Central, é mais ou menos para onde a economia vai. Aqui são algumas previsões do mercado. Bom, assim, rapidamente, a inflação está domada, não vai ficar, não, ao que tudo indica, lembrando, né, são previsões, são estimativas, depois tem uma crise externa, isso tudo pode mudar. Né? Mas, assim, a princípio, né, os economistas gostam muito de falar de modelos e de uma condição muito interessante que a gente pode ensinar vocês a raciocinar, que é a tal da ceteris paribus. É um nome latim, né, que eu não sei o que significa, brincadeira, né, que significa o seguinte: mantido tudo constante. Aplica isso no seu casamento, vai viver 100 anos casando. Mantido tudo constante, né, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Então, é mais ou menos assim que as pessoas pensam, se programam. E é mais ou menos assim que acontecem, né, com os modelos econométricos que fazem essas previsões. Então eu jogo ali uma enxurrada de dados para sair um númerozinho que vai ser um indicativo. E aqui são as médias do mercado. Então, por exemplo, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, mostra aqui, né, mais ou menos que a inflação não vai desgarrar e que a previsão para 24, 25 e 26 é de abaixo de 4%. Olha aí que legal. O governo recentemente até mudou o regime de meta para um regime de acompanhamento contínuo da inflação. Ao invés de ser a meta anual, agora você tem um horizonte de perspectiva de temporal mais ampla para 1, 2 anos, e é de torno de 3%. Então o mercado enquadra, né, e com 3%, mas pode ser 0,5 para cima, 0,5 para baixo,
Então pode ficar entre 3,5 e 2,5, né? Tem um intervalo, uma banda, é isso. O produto interno, pô, olha só, a cada informação divulgada de agropecuária, de indústria, de comércio exterior, de mercado de trabalho, o mercado vem revisando, né, o comportamento da economia, a previsão para esse ano. Muito bom. Mas, já para o ano que vem, ela tende a arrefecer. Aí, provavelmente, reforma tributária, algumas coisas deverão impactar a nossa vida de maneira a fazer com que os agentes econômicos, capacitados, analistas, prevejam uma economia menos aquecida do que nesse ano. O dólar não vai ser alguma coisa que venha a preocupar, não é para comprar dólar, tá? A não ser aquele que especula, o dólar não rende juros, né? E o Brasil tem um colchão de reservas cambiais em dólar de mais de 300 bilhões. Então, é muito confortável o Banco Central intervir no mercado. No momento que a taxa de câmbio estiver subindo muito forte, ele vem e vende um monte de dólar no mercado e a taxa tende a diminuir. E os juros, a previsão, o mercado já precificou que eles tenderão a cair. Então, olha só que legal, né? São criadas condições, né, de preços e de juros para que a economia possa ter uma oportunidade de se aquecer, né, muito grande. Tá? Os juros caindo no patamar de 2 dígitos e a inflação ficando muito baixa. Lembrando, a inflação baixa ela é muito boa porque ela traz previsibilidade, né? Ela me traz ganho, o meu poder de compra não é diminuído, não é corrigido, e eu posso ter a ferramenta do planejamento para planejar os meus gastos, planejar minha vida, minha viagem, etc. e tal, assim como as empresas. Então, inflação estável é importantíssimo. E juros mais baixos, menores, melhor ainda. Então, está se configurando aí nesse segundo semestre uma coisa muito positiva, que provavelmente deverá fazer com que, né, mais uma vez, à medida que o tempo passe, as revisões para a estimativa do crescimento da economia brasileira nesse ano sejam maiores. Próximo. Eu acho que já está em 2,64 no Focus da Bom, aqui vai saindo e vai... tem toda uma dinâmica. Isso. Tá, isso aqui é uma mensagem, tá, para os mais novos. Poupem, poupem, poupem. Né? Não é colocar o dinheiro na cadeira de poupança, não. É sempre olhar o seguinte, a vida vai sorrir para mim se eu for um agente superavitário. O que é ser um agente superavitário? É aquele que gasta menos do que ganha. Isso é importante pra caramba. Tá? A realização, ainda que seja pequena, ela é muito importante. Qual o nome da palavra aí? Superavitário. Você pode ser um agente deficitário e um agente superavitário. Né? O deficitário é aquele que apresenta déficit nas suas contas, que apresenta um saldo negativo. Né? Ou seja, ele gasta mais do que ganha. O agente superavitário é aquele que gasta menos do que ganha. Ou seja, ele faz poupança, ele consegue ter uma reserva no final do tempo. Tá? Dessa maneira, a vida fica mais suave. Por quê? Porque a vida bate na gente o tempo todo, o dia todo. Não é verdade? Como manter o meu negócio em pé? Né? Todo mundo já ouviu falar, o comerciante tem que matar um boi por dia, o empresário brasileiro também não fica muito mais diferente, um leão por dia. Quer dizer, a vida é uma selva cheia de animais querendo comer você. Né? A conjuntura econômica, o que é conjuntura econômica? É a situação da economia. Né? A conjuntura é o contexto, né? Ela bate em você, você, né, tá tranquilo, daqui a pouco recebe aquele boleto. Município aumentou o IPTU. Né? Ou você está pensando em contratar 10 empregados, aí daqui a pouco, né, recebe aquela mensagem do sindicato, o aumento dos salários esse ano vai ser acima da inflação. Quer dizer, por aí vai, assim, o tempo todo as coisas mudam. Né? Se a gente acha que chegou lá em cima, né, essa do Bernardinho, se prepare porque você vai ser ultrapassado. Né? A dinâmica da vida faz. E nos modelos econômicos, né, interessante também, né, quando a gente acha que chega no ponto de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio dinâmico.
ele não é um ponto de equilíbrio estático, né? Ou seja, os mercados estão o tempo todo se mexendo, né? Se a gente sair daqui para comprar um automóvel no mercado de carro usado, a gente vai encontrar no lugar um preço, no outro município um outro preço, né? Se a gente vai comprar uma camisa, vai em Teresópolis, é um preço, né? Vai aqui no Saara, é outro preço. Quer dizer, os mercados estão sempre se ajustando. Pô, mas como é que o IBGE diz que a inflação é tanto? Né? Porque ele utiliza média, ele utiliza pesquisas, né? Amostragens, né? Utiliza a ferramenta da ciência estatística, que é a ciência, então ali representa o todo, aquela amostra representa o todo. Né? Mas os mercados estão sempre buscando em equilíbrio. Quando é que a gente tem desequilíbrio? A gente pode ter inflação. Quando é que a gente tem inflação? Quando a oferta é menor do que a procura ou quando a procura é muito grande. Por exemplo, quando é que a procura é muito grande? É no final do ano, quando os consumidores estão com mais dinheiro no bolso. É uma hora. O Natal é o grande período, o Natal é o grande período, né, para o comerciante. Por quê? Porque ele espera vender mais. Por que ele espera vender mais? Porque as pessoas estão com 13º, estão com mais disponibilidade no bolso para isso. E o que ele faz? Ou ele aumenta preço, porque sabe que vai ter muita gente que vai comprar, ou ele diminui preço um pouquinho e vende muito mais. Eu lembro na época da pandemia, o álcool em gel o aumento foi exorbitante. Então, eu, uma hora lá vendo o jornal, estava falando que o álcool em gel, uma embalagem assim pequenininha, era, sei lá, R$100, vamos supor. Eu falava assim, pô, é um absurdo, um potinho pequeno que não vai durar muito. O mercado fica, né? Isso, o mercado fica nervoso. Isso, faltou máscara, lembra? Todo mundo, dou R$50 numa máscara. E eu falei uma vez para meu amigo, que é médico, e ele não deu bolas, porque ele não é economista. Eu falei, olha, daqui a pouco, né, essas máscaras vão ser motivos de moda. Você vai ter uma espécie de customização. Pô, não deu outra, quer dizer, todo mundo máscara branca, daqui a pouco começa uma colorida, aí você... Teve da Mulher Maravilha. Teve um monte. E por que os preços oscilam? O Jerônimo trouxe o exemplo da carne, né, ou da picanha. Né? Quer dizer, escassez, oferta. A gasolina vai subir terça-feira. Hoje a gasolina fica lotada. Isso, exatamente. Fica lotado para abastecer. E outra, quando o salário mínimo aumenta, tudo sobe antes. Um dos segredos da venda é você passar a sensação de escassez para o adquirente ou para a pessoa que você está vendendo, para estimular que ele tenha essa visão. Então, a sensação de dor, a sensação de que vai acabar, ou a promoção só dura até daqui a 5 minutos, busca atender a essa demanda do desejo da pessoa. Isso é uma estratégia de venda, mas é em cima de um evento econômico. Para a Tracy, a Natália e o Adriano que estão aqui, tá? Planeje a aposentadoria. Não perca o seu tempo. Eu sou testemunha pessoal de mim mesmo, tá? Dos meus... Você também? Tá legal. O Alberto é um garoto ainda. A beira de aposentar ainda não. Não. O Alberto é um... e o Danilo, perdão. E o Danilo, desculpe. Mas é porque o Danilo está ali atrás na coordenação da imagem. Desculpe, Danilo. Mas assim, planejem a sua aposentadoria. Pô, a partir de quando é que eu tenho que planejar a minha aposentadoria? A partir de hoje. A partir de ontem, né? A partir dos 18 anos, se possível. Por quê? Porque a ideia da gente é ser perene, né? Não querer ir embora. Então, viver 100 anos, né? Tomar muito remédio para isso. Mas, de qualquer maneira, tá? Depois, lá na frente, não fugindo dos números, esse tempo vai chegar. E aí é o melhor dos tempos. Por quê? Porque no processo do tempo, com o dinheiro, com os juros, eu constituí uma situação, né, um pecúlio, um bolo, que seja, uma reserva prudente, como você queira chamar, para viver esse momento. Por fim, aqui, alguns pensamentos, algumas ideias. Aqui não tem muita diferença entre um e outro. Realize seus sonhos, materialize seus desejos. Não vejo diferença nenhuma, mas apenas
para dizer o seguinte, para reforçar, tá? O sentido dos dois é o mesmo, né? Deseje, busque, faça, procure se realizar. A gente pode, a gente é possível, né? A gente tem potencial para isso. Eu acho essas coisas muito legais, né? Elas aconteceram na minha vida, né? Assim, você pode, você consegue, só depende de você. Quer dizer, as coisas que só dependem da gente, a gente pode fazer a diferença. Qual seja, acordar mais cedo, dormir mais tarde, né? Renunciar a algumas coisas, aproveitar outras coisas, quer dizer, usar melhor o nosso dinheiro, usar melhor o nosso tempo. Não parar de estudar nunca. Não parar de estudar nunca, né? Investir em capacitação, em tecnologia, né? Seguir em frente. Seguir em frente. A vida é daqui para frente. O passado não volta mais, né? Então, ter desejos é ter uma mola propulsora para te fazer impulsionar. Essa é a força, né? Minha mãe uma vez falou uma frase, nunca esqueci, né? A insatisfação do homem tirou ele das cavernas. Provavelmente ela ouviu isso numa sessão de terapia que ela fez, né? Mas assim, é legal. Terapia por quê? Porra. Caramba, eu e meu irmão demos muito trabalho. Mas para uma mulher separada, né? Mas né? A insatisfação, né, significa o seguinte, né? O homem estava nas cavernas, agora sou eu, não é? O homem estava nas cavernas e olhou aquela natureza e falou assim, cara, ficar só aqui, eu não vou pegar sol, eu não vou comer, eu não vou produzir, né? E aí, insatisfeito, se reuniu em tribo, em grupos e foi conquistar a natureza. Avançando no espaço, encontrou outras tribos, guerrearam, dominaram, foram dominados, e assim vai se espalhando, e assim vai dominando, vai conhecendo o fogo. Quer dizer, toda a evolução. E essa evolução, tá, eu não sei se a gente vai estar aqui para ver, mas daqui a pouco tá a corrida espacial. Tá bom. Aí a gente tem a corrida espacial, né? A gente tem a corrida espacial, né? E assim, o homem vai buscando as coisas, né? Por quê? Porque é da natureza dele. Eu estava conversando com um cara e o cara falou assim, pô, eu já pulei de paraquedas 3 vezes. Eu falei, cara, assim, eu não tenho coragem, mas algumas pessoas têm, né? A gente vai lembrar que depois do além-mar, né, o homem imaginava que fosse a Terra acabasse ali, né? Aqueles que fizeram um barco e avançaram além-mar. Muitos não voltaram, né? E vai ser assim com a conquista do universo, vai ser assim com a conquista do espaço também. As colônias, as famílias que irão colonizar o espaço e não vão voltar mais. Igual a ficção, o mundo da ficção vai virar o mundo do futuro, o mundo da ficção vai virar o mundo do presente. Porque já está virando, exatamente. E vai ser assim cada vez mais. Mas a insatisfação humana, ela é importante. Por fim, a gente vai ter aqui... Não, volta, só para concluir. Né? Tem uma vida equilibrada, isso é importante. Olha as recomendações, pô, parece que eu sou dono da verdade. A gente se desequilibra, eventualmente, né? Mas é importante a gente ter uma vida equilibrada, né? Por aí? O pessoal que está aí nos assistindo, a questão de ter uma vida equilibrada, ela é muito importante. Por quê? Porque no desequilíbrio, a gente se aproxima das crises, né? De momentos de insatisfação, de ansiedade. No equilíbrio, né, a gente está mais perto do ponto do meio. E esse ponto do meio é aquele ponto que nos permite fazer com que as coisas fiquem mais brandas, mais suaves e mais leves, né? Aqui, esteja atento ao consumo, não é para ser contra o consumo, evidentemente, a gente tem os nossos desejos, tem as nossas, né, vontades, aqui, como eu falei, materialize desejo, vontade, né? Mas esteja atento à forma como você gasta, como o dinheiro sai do seu orçamento, e por isso mesmo, né, tenha cuidado com o seu orçamento. E por fim, aqui, viva a velhice com bastante recurso financeiro, que o Alberto vai falar daqui a pouco. Falei pra caramba, Alberto, me desculpe, eu tomei boa parte do seu tempo, a gente acelera aqui, mas eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Estou aqui à disposição,
Agradecer a minha mulher porque fez essa belíssima apresentação. Agradecer ao Alberto aí pelas palavras também de apoio para a gente chegar aqui nesse momento. Agradecer a todos aí que estão nos audiando, estão nos ouvindo, estão nos assistindo a essa audiência e ao pessoal que está aqui presente e que pôde despender aí 2 horas comigo, né, para ouvir um pouco do que eu sei e aprender. Eu espero que tenha sido muito produtivo e vocês possam fazer uso desse conhecimento para as suas vidas. Era isso aí, obrigado.